no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. O calendário eleitoral avança e nesse final de semana será aberto o período para os partidos realizarem convenções no sentido de oficializar candidaturas e alianças partidárias. O prazo, que começa nesse dia 20 de julho, se estende até o dia 5 de agosto. Quem chega com mais detalhes agora é o repórter Sátrio Salles. O mês de julho marca uma das etapas mais importantes do calendário eleitoral e abre de forma oficial a corrida pelas prefeituras e câmaras de vereadores. O calendário do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, estabelece que a partir do dia 20, os partidos deverão se reunir para realizar as suas convenções, oficializar candidaturas e deliberar sobre alianças partidárias. O prazo das convenções se estende até o dia 5 de agosto. Após as convenções, os partidos apresentam à Justiça Eleitoral, até o dia 15 de agosto, o pedido de registro das candidaturas. E antes mesmo da resposta a essas solicitações, a campanha começa, sendo aberta a guerra pelo voto. Os eleitores e as eleitoras sentirão de perto o apelo e o assédio de quem quer renovar o mandato ou conquistar pela primeira vez uma vaga nas câmaras municipais e no comando de uma prefeitura. O primeiro turno da eleição será realizado no dia 6 de outubro. E entre as 184 cidades do Ceará, apenas duas, Fortaleza e Caucaia, poderão levar a disputa pela prefeitura ao segundo turno. O segundo turno é realizado nas cidades com mais de 200 mil habitantes, eleitores, e acontece quando, no primeiro turno, nenhum dos postulantes ao executivo consegue mais da metade dos votos válidos. Com redação do site Ceará Agora, Sátiro Salles. Vamos ter esse período das convenções que marca uma das mais importantes etapas do colégio eleitoral. A partir do dia 20, ou seja, desse sábado, nós vamos ter as convenções partidárias. Claro, algumas legendas deixam para realizar as convenções na reta final do prazo, que se estende até o dia 5 de agosto. Até lá, muitas negociações ainda estarão sendo feitas para composição de alianças partidárias e também definição de nomes de homens e mulheres que irão integrar a chapa como candidato ou candidata a vice dessas chapas que estão sendo lançadas. Daqui a pouco, o jornalista Beto Almeida vai nos trazer dados mais atualizados sobre o que temos do ponto de vista da definição de chapas à Prefeitura de Fortaleza e também na região metropolitana de Fortaleza. Lembrar que o Sátrio Salles nos trouxe a informação sobre as eleições em segundo turno. A eleição para prefeito é realizada em 2 turnos, quando no primeiro turno, um dos candidatos, uma das candidatas à prefeitura, não soma além de 50% dos votos. Ou seja, nas cidades com 200 mil eleitores, a eleição pode ser definida em 2 turnos. Jornalista Luzenor de Oliveira, e as convenções certamente irão atrair lideranças nacionais que vão desembarcar no Ceará para fortalecer as candidaturas dos aliados nessa disputa aí pelas prefeituras, principalmente dos maiores colégios eleitorais. E nessa agenda, quem virá nesse período das convenções ao estado do Ceará, Luzenor? Olha, Marcos Furlan, é uma agenda muito disputada, porque você tem a corrida eleitoral nas capitais de 26 estados brasileiros, nos maiores colégios eleitorais, tanto de regiões metropolitanas quanto de cidades do interior do estado, do país. Então, o PT quer levar o presidente Lula a muitas convenções ou lideranças nacionais do partido, a exemplo do que acontece também com o PL, Partido Liberal, do ex-presidente Jair Bolsonaro. O próprio André Fernandes tenta encaixar a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro em uma agenda que garanta a presença do principal líder do PL em convenções na região metropolitana de Fortaleza. Então, temos ainda a expectativa sobre esses nomes, figuras, lideranças nacionais que darão força para os seus aliados nos estados e aqui no caso do estado do Ceará, na disputa pelas prefeituras das grandes cidades.
desperta interesse nesse momento a corrida pela Prefeitura de Fortaleza, de Caucaia, Maracanaú, Sobral, Juazeiro do Norte e tantos outros municípios que estão nesse patamar acima de 80 mil eleitores, acima de 100 mil votantes. Então vai ser uma corrida pela presença das lideranças nacionais que, quer queira ou não, irão se abraçar com os aliados e tentar ampliar o número de prefeituras nas eleições municipais de 2023. Certo, aqui na região metropolitana é a presença do governador Elmano de Freitas na convenção do PT com Evandro Leitão, na convenção de Catanho em Caucaia e também do prefeito e candidato à reeleição Roberto Pessoa em Maracanaú. Tanto o ministro da Educação Camilo Santana quanto o governador Elmano de Freitas estarão nessas convenções. E em Fortaleza, o PDT vai ter a presença do ex-presidenciável Ciro Gomes na convenção do prefeito do candidato à reeleição José Sarto, né? E a expectativa, como eu disse, sobre a participação de Jair Bolsonaro na convenção do André Fernandes, que é do PL, né? E do outro lado, o capitão Wagner, pré-candidato do União Brasil, também espera atrair lideranças nacionais do partido para essa convenção que irá homologá-lo como candidato à Prefeitura de Fortaleza. Luzenor, agora muita gente não sabe, mas apenas 2 cidades do Ceará poderão ter a eleição decidida no segundo turno. Ou nesses municípios, há a expectativa e a perspectiva da eleição de prefeito ser encerrada logo nesse primeiro turno, ou seja, no dia 6 de outubro. É pouco provável que tenhamos, Marcos Furlan, essa eleição definida no dia 6 de outubro nos dois colégios eleitorais que estão credenciados a realizar a eleição em 2 turnos. Em Fortaleza, nós temos uma corrida eleitoral que promete ser bem acirrada, com o atual prefeito José Sarto, pré-candidato à reeleição, a pré-candidatura de Evandro Leitão, do PT, a pré-candidatura de André Fernandes pelo PL e também o capitão Wagner, né, pelo União Brasil, além do senador Eduardo Girão pelo Novo. Ou seja, diante dessa quantidade de candidatos, de postulações, é pouco provável que nós tenhamos um desses candidatos somando 50% dos votos no primeiro turno, ou seja, 50% dos votos mais um voto. Aí evitaria um segundo turno. O mesmo quadro acontece no município de Caucaia, que é o segundo maior colégio eleitoral do Ceará, e a eleição também promete ser bem acirrada, envolvendo neste momento as pré-candidaturas de Valdemir Catanho pelo PT, Naomi Amorim pelo União Brasil, Coronel Aginaldo pelo PL, Deusinho Filho pelo União Brasil, além de Emília Pessoa pelo PSDB, ou seja, são muitas candidaturas, uma disputa bem acirrada pelos votos, e em Caucaia, a exemplo do que acontece em Fortaleza, a tendência é que nós tenhamos a eleição em 2 turnos, ou seja, o segundo turno que será realizado no dia 27 de outubro. Quais outros municípios que você acha, Luzenor de Oliveira, que terão aí a disputa muito acirrada, tirando Fortaleza, claro, e Caucaia? Marcos Furlan, nós temos 184 municípios, tem a polarização entre 2 correntes políticas e nós vamos ter eleições acirradas que independem do tamanho do colégio eleitoral. Imagine você que na cidade de Grangeiro, que é um dos menores colégios eleitorais do Ceará, tem lá a disputa aguerrida, cada um querendo mostrar as suas propostas e querendo conquistar uma prefeitura que o garantirá poder ao longo de 4 anos, ou dar sequência ao ciclo de poder de quem está comandando atualmente a prefeitura. Então, a disputa vai ser acirrada em Iguatu, na região centro-sul do Ceará, em Juazeiro do Norte, com uma eleição que tende a ser polarizada entre o atual prefeito Gleidson Bezerra, do União Brasil, e a candidatura de Fernando Santana, do PT. De ponta a ponta no estado do Ceará, teremos
acirramento, disputa voto a voto, e que nós tenhamos, primeiro, as convenções marcadas pelo um tom de serenidade, embora com discursos mais acirrados, mas acima de tudo com respeito ao eleitor, à eleitora. E o jornalista Beto Almeida está chegando com assuntos que mexem com a agenda pré-eleitoral. Jornalista Beto Almeida, bom dia!